a importação? Então ela é um processo comercial fiscal que consiste em trazer um bem, certo? Ou um produto ou um serviço de um país para o outro. Então, para ficar claro, resumidamente, em relação ao que é a importação, certo? Com a importação, com o produto que você vai trazer para o Brasil, então você precisa entender um ponto muito importante, que é que quando você vai trazer produto lá dos Estados Unidos para cá, a gente tem que passar por um processo de fiscalização de Receita Federal, que é o desembaraço aduaneiro do processo de liberação de uma mercadoria, tá? E aí ali é aonde muitos de vocês e muitas pessoas ficam com medo e preocupados, aonde causa uma situação chamada, muito conhecida pela gente aí, a famosa tributação, certo? E a gente não precisa ficar com medo em relação a isso, certo? Isso é muito tranquilo, isso aí já foi o bicho de sete cabeças, ele passou e não será mais a partir de agora. Então vamos tratar aqui como a importação sem neura, importar sem neura, tá? Então o que a gente precisa saber para a gente começar algumas questões importantes aqui, certo? Primeiro, importação, quando você está trazendo um produto, é uma prática totalmente legal, que não existe uma restrição quando você está fazendo uma importação de produtos totalmente legais, certo? E aí acontece uma coisa muito importante quando a gente se depara com sites que você compra produto lá fora e você tem certo receio ou medo de comprar produto, e nem todas as lojas, elas, que às vezes a gente acredita achando que essas lojas elas vão entregar o produto no Brasil, mas não é assim que funciona. Então a gente precisa de um camarada que se chama redirecionador. E aí que tem uma situação que eu quero falar com vocês. Existe algumas pessoas que, por ter parentes lá fora, elas querem enviar produtos para o Brasil, certo? E elas às vezes entram numa situação que é enviar produtos, presentes para o Brasil dos Estados Unidos, para conhecidos, amigos, parentes, etc. e tal. Só que aí tem uma situação importante aqui, que é aí que mora um perigo. Se essa pessoa que está enviando esse produto para você de lá, ela não sabe sobre como funcionam os passos da importação, a gente pode correr um sério problema aí em relação à importação, justamente porque o produto, de repente, pode até nem chegar para você, tá? Então, como é que chama, só para vocês saberem, como é que chama o envio dos Estados Unidos para o Brasil, como se a gente estivesse falando é um transporte, né, como se fosse um correio dos Estados Unidos, o United States Postal Service, ou USPS. O que as pessoas costumam fazer quando são amigos, parentes, conhecidos, etc e tal? Eu vou pegar o produto aqui, vou comprar para você e vou mandar para você, vou lá no USPS e vou mandar para você. Então eu volto a falar. Essa questão, ela opera conjunto com os Correios do Brasil. Só que aí existe o meio, que são os passos que a gente fala aqui para vocês, que não, se fosse simples, né? Na verdade ele é simples, mas a gente precisa saber o caminhar da situação, tá bom? Então não é simplesmente pegar, comprar um produto e vou mandar aqui no SPS, vai chegar no Brasil, vai estar tudo lindo e é assim que funciona. Não, gente, existe o passo a passo dessa situação. Para que serve um redirecionador de encomendas? Tá? Vamos falar sobre esse camarada. O redirecionador de encomendas, ele oferece o endereço nos Estados Unidos. Para que você precisa de um endereço nos Estados Unidos? Justamente pelo fato de que quando você compra dentro dos sites dos Estados Unidos, a mercadoria que você comprou dos sites, ela é direcionada para um endereço dos Estados Unidos. Ou seja, olha, mas eu moro no Brasil, eu não moro nos Estados Unidos, como é que eu faço? Aí que é a questão do negócio. Para isso que você precisa de um redirecionador de encomendas, porque ele vai fornecer para você, esse profissional, o endereço dos Estados Unidos. Então é para deixar claro, se tiver dúvidas, fique tranquilo, pergunta para a gente, fica à vontade. Mas para deixar claro, o redirecionador, ele realmente tem esse serviço de te oferecer
quando você se cadastra, login e senha numa plataforma dele, certo? O endereço dos Estados Unidos, para quando você comprar o produto, chegar para você esse produto, tá? E aí sim, o redirecionador enviar o produto diretamente aqui para o Brasil, com os serviços incluídos ali com ele, tá bom? Aí tem uma outra questão que simplesmente ela acontece muito, que é normal. Qual é o melhor redirecionador de encomendas ali? Gente, não existe o melhor redirecionador de encomendas. Existe o redirecionador que faz um serviço excelente e existe aquele redirecionador que não faz um serviço tão excelente. E aí o que acontece? Às vezes você pode ter diversos problemas como ocorre em relação à sua mercadoria, certo? Então, o redirecionador ele tem um papel principal e fundamental dentro do passo a passo da importação. Então a gente precisa colocar o redirecionador no pedestal como o primeiro lugar do seu passo a passo para você importar um produto dos Estados Unidos, certo? Então para que serve o cadastro no site dos Correios? A informação desse cadastro ela é necessária justamente para a fiscalização aduaneira, para que a gente, usuário, receba essa encomenda. E aí você consegue ali na aba Minhas Importações entender o que está acontecendo com o seu produto, certo? Então simplesmente você consegue rastrear e entender qual que é o passo que o seu produto se encontra, que é outro ponto fundamental que eu já colocaria no número 2 aí. Aliás, já falei sobre isso em relação ao passo do sucesso da importação, de trazer os produtos dos Estados Unidos, que é que vocês precisam entender aí para ajudar vocês. Como é que é sobre se eu vou ser taxado ou se eu não vou ser taxado? Então, sobre a minha encomenda, ela pode ser de fato taxada? Sim, ela pode ser de fato taxada. Ou seja, todas as encomendas vindas do exterior, ela pode ser taxadas. Então, assim, não precisa a gente ter um mal-estar e um desespero em relação a isso. A gente justamente precisa entender e ter um planejamento para a gente saber o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Antes de liberar a entrega ou objeto nas autoridades alfandegárias, aí pode solicitar, ele também pode solicitar ao destinatário algumas documentações. Por que pode acontecer isso? Porque simplesmente quando você faz o cadastro ali, que você entrou no site dos Correios e preencheu os seus dados, você precisa fazer algo muito importante, que é conferir lá atrás com o seu redirecionador se todos os dados estão corretamente. Porque pode chegar aqui e a fiscalização bater o olho e falar, opa, não estão batendo as informações. E eles podem pedir simplesmente para você falar, olha, me manda algum documento porque eu preciso verificar se é isso mesmo. Então é importante que estejam bem alinhados os seus dados, tanto quando você se cadastrar ali no site dos Correios, como em situação lá do redirecionador, para que não haja problema. Então a alfândega ela determina que os objetos com descrições ou que você colocou ali que não estão completas ou incompletas, elas podem voltar. Então por isso que é importante mais uma vez vocês se atentarem a essas questões. Então esses pontos dois eles andam junto, tudo anda junto, mas esses dois pontos eles andam junto. Tanto a parte do redirecionador, como seus dados, bonitinho, inscrito, tudo certinho. E aí não fica desesperado se você simplesmente sabe que você está fazendo ali corretamente o passo a passo. Porém, volto a dizer e repito quantas vezes for necessário, o redirecionador é fundamental para a sua importação, tá?